Vamos falar sobre Deuteronômio, capítulos 29, 30 e 31. Estamos chegando ao fim desse livro maravilhoso. E nesses últimos capítulos, a unção de Deus e a fluir do texto é uma coisa maravilhosa. Você não pode parar de ler no capítulo 28. É deprimente, é muito eloquente, mas muito deprimente. E pior que a gente sabe que tudo isso que Moisés falou aconteceu de verdade na história de Israel. E aqui no capítulo 29, de 2 a 4, ele diz que Deus, se vocês viram tudo que Deus fez, ele fala, versículo 2, ele fala, chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse, vocês viram tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos, na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e aquelas grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não vos tem dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Nós falamos que ouvir é diferente de escutar. Aqui ele diz, vocês não têm ouvidos para ouvir. Tem ouvidos só para escutar, mas para ouvir não. E olhos para ver. Deus não deu para vocês olhos para ver. Vocês viram e não viram. Vocês presenciaram, mas não prestaram atenção. Quantas vezes isso acontece conosco também? Né? Sabe o que é? Eu digo muito que a cardiologia tem muito com a oftalmologia. Ou seja, o enxergar direito de verdade depende de um coração. Se você não tem interesse em alguém, por exemplo, um rapaz que não está apaixonado por uma moça, vê 20 moças e tal, e aquela coisa toda, ele nem vê que alguém está lá. Mas quando alguém chama a atenção dele, fala, você estava lá? Entendeu? Então, assim, tem uma coisa que você não tem interesse no coração, seus olhos enxergam, mas você não vê, passa batido. Então, ele falou assim, Deus deu tudo para Israel, menos um coração para ver, e ouvidos para ouvir, e olhos para ver. Que coisa interessante. E ele diz aqui que esse coração tem que ser dado por Deus. Deus ainda não tinha dado. Moisés fala assim, vocês ainda não ganharam isso. Deus ainda não deu para vocês. Mas ele fala no capítulo 30 que Deus vai mandar esse coração. E ele fala que Deus vai circuncidar o coração. Sabe o que é circuncidar o coração? Isso é terminologia do Novo Testamento, está no Velho Testamento, está na Torá. Deus vai circuncidar o coração. O que é circuncidar o coração? É tirar aquela camada insensível que está cobrindo o coração e não deixando enxergar, Deus vai tirar. Essa é uma grande promessa. Todas as maldições escritas no livro, ele fala várias vezes isso, vieram sobre Israel. Todas as maldições escritas no livro vieram sobre Israel. Isso não precisa nem acontecer mais ainda, já aconteceu. Na história, todas as maldições do livro já vieram sobre Israel. Gente, eu tive, por exemplo, no Museu da Diáspora, que mostra nos séculos e séculos e séculos em todos os países onde Israel foi perseguido. Aliviava, depois vinha. Aliviava, depois vinha. Então, tudo que está escrito aqui aconteceu, já aconteceu. E aí me veio uma sensação tão forte, assim, se tudo que Deus falou de mal aconteceu, imagina a bênção que está vindo. Porque ele falou da bênção aqui, ele falou, Deus vai circuncidar o seu coração. Deus vai te dar arrependimento. Deus vai te dar um novo coração. Gente, vai vir um arrependimento sobre Israel que vai ser tremendo, porque se todas as maldições vieram, então as bênçãos também virão. É inexorável, não depende do homem, depende de Deus. Mas hoje, qual é a situação? Israel voltou para sua terra, mas ainda não voltou para o Senhor, não. Israel hoje é uma nação como qualquer outra, que ainda tem muito aborto, muito pecado, muito ateísmo. Israel voltou para a terra, mas não voltou para Deus. O versículo 10 do capítulo 30 diz o seguinte, ele tem todas aquelas palavras-chave. Quando obedeceres a voz do Senhor seu Deus, lembra que esse obedecer no original é ouvir, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, observando os seus mandamentos, protegendo os seus mandamentos e os seus estatutos escritos nesse livro da lei, quando te converteres, sabe o que é isso? Techuvá, que é arrepender, voltar ao Senhor seu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. Guarda essas três palavras. Ouvir atentamente, não só escutar. Guardar, proteger, zelar e arrepender, converter, mudar de atitude. São as palavras chaves disso aqui. E aí nós temos o capítulo 31. Gente, deixa eu te falar um negócio. Um grande sinal de maturidade numa liderança
é saber que vem no futuro uma desgraça muito grande e mesmo assim conseguir administrar no presente e abençoar no presente. Moisés sabia que todas essas coisas terríveis iam vir sobre Israel e, no entanto, ele fala para Josué e Israel e para o povo ter bom ânimo, que eles vão entrar na terra, que eles vão ser abençoados. Gente, como separar o futuro profético e o presente que precisa ser administrado? É essa a diferença entre o pastor e o profeta. O profeta vê as coisas que vão vir no futuro, mas o pastor cuida do povo hoje. Então é importante não deixar que a visão profética do futuro nos impeça de pastorear e cuidar das pessoas hoje. Moisés podia ficar derrubado sabendo desse futuro de Israel, dessa maldição que ia vir sobre eles, que eles não iriam obedecer à lei de Deus. Mas não, ele ordenou Josué, encorajou Josué, animou o povo, falou para eles ficarem animados. Como que fica animado diante de uma perspectiva dessa? Mas tem o futuro é uma coisa e o presente é outra coisa. E uma maturidade na liderança ensina você a ver o futuro, alertar sobre o perigo do futuro, mas estar cuidando e pastoreando bem no presente. E a última coisa que eu quero comentar aqui é o seguinte, que ele fala que é para ler esses livros da lei, e está sempre lendo com o povo a cada 7 anos, e ele fala sempre para ler os pequeninos juntos. Nas igrejas hoje, os pequeninos não ficam junto com os adultos, mas você vai ver em todo lugar aqui nas escrituras, fala que os pequeninos precisam estar junto com os adultos. Mulheres, escravos e pequeninos precisam ouvir a palavra juntos. Não digo que sempre, em toda reunião, toda coisa. Estou dizendo que existe uma coisa muito importante da criança não ser tratada só como criança, mas dela ouvir a palavra junto com os adultos e saber que ela é tão importante quanto os adultos e ela pode entender muita coisa. Não vai entender igual o adulto, mas vai entender muita coisa. E nós não devemos infantilizar demais as crianças.